Estamos de volta com mais um vídeo inédito aqui no canal. Hoje para trazer um assunto que eu não trago faz um tempão. Filosofia e também política, porque não são exatamente as minhas zonas de conforto, mas vocês gostam quando eu trago esses dois temas aqui pro canal. Vocês gostam de me ver sofrendo para ler textos difíceis e traduzindo para vocês. Então hoje a gente vai se debruçar sobre um ensaio de uma das maiores filósofas do século XX e vai tentar responder duas perguntas muito espinhosas. Em primeiro lugar, por que somos violentos? E em segundo lugar, a violência, ela serve para melhorar o mundo? Então vamos começar a falar do livro dessa semana, mas antes de mais nada eu preciso te lembrar das suas obrigações, que é se inscrever nesse canal, dar uma curtida e depois ainda fazer um comentário. Tem que fazer as três coisas, porque assim o YouTube vai saber que esse vídeo é legal e aí ele vai indicar para mais gente. E eu também quero lembrar vocês que eu apliquei a minha técnica que eu disse pra vocês no último vídeo, como aumentar a sua concentração. Esse vídeo aqui que eu fiz, que vocês gostaram, eu disse pra vocês, quando a gente lê um livro mais difícil, que exige atenção, vale a pena, ó, grifa, faz anotações. Eu sempre falo isso pra vocês, vocês não acreditam. E olha só o que eu fiz. Nenhuma anotação. Por quê? Porque algumas pessoas reclamam que não gostam de escrever nos livros, os livros às vezes não são nossos. Então dessa vez eu peguei esse ensaio da Hannah Arendt e fiz anotações tudo aqui no meu caderninho. Ó, foram várias páginas, a partir daqui foram várias páginas de anotações. É coisa para mostrar para o professor? Não. É coisa para publicar? Claro que não. Mas são notas que eu faço para mim mesma, para eu não me perder ao longo da leitura. Porque Hannah, assim como a maior parte dos pesquisadores, pensadores, filósofos, ela segue as suas linhas de raciocínio citando muita gente, então é muito fácil de se perder e a gente tem que ser capaz de manter a nossa concentração por bastante tempo para conseguir ler estes textos. E é importante a gente conseguir ler esses textos porque eles mostram pra gente que o mundo é complexo, que não existem respostas fáceis para problemas difíceis. Mas para você que nunca ouviu falar de Hannah Arendt, eu apresento esta senhora aqui. Ela viveu 3/4 do século XX, mais ou menos, e ela viu eventos assim muito importantes. A Primeira Guerra Mundial, quando ela era mocinha, a Segunda Guerra, quando ela era adulta, inclusive por ser de origem judaica e ser alemã, ela teve que fugir da Europa, foi aos Estados Unidos, onde ela fez a sua carreira acadêmica depois, e ela viu também a Guerra Fria, que foi o regime, né, o sistema que sucedeu à Segunda Guerra Mundial. Esse livro aqui, na verdade é um ensaio, se chama Sobre a Violência. Hannah escreveu na fase final da vida, quando já era conhecidíssima e super respeitada, já tinha feito trabalhos importantes, investigado as origens do totalitarismo, como o sistema nazista e o sistema stalinista, enfim. Aqui ela escreveu em 1968 um ensaio tentando compreender as coisas que estavam acontecendo naquele ano. O ano de 1968, o ano que nunca acabou, segundo Zwenir Ventura. Um ano que foi realmente muito importante, do ponto de vista político, cultural, econômico. A juventude de 68 foi muito, muito, muito corajosa e muito marcante. Está viva até hoje, eles estão na faixa dos 70, 80 anos. Foi uma juventude que, de fato, conseguiu abalar o sistema e modificar o mundo em que eles viviam. A Hannah estava vivendo uma época de protestos estudantis, uma época de efervescência social, econômica, cultural, política, e ela estava tentando entender o que estava acontecendo. Ela já pressentia que alguma coisa importante estava acontecendo naquele ano e ela tentava entender o que todos aqueles movimentos tinham em comum. Por que os jovens do planeta inteiro, veja que era em vários pontos do planeta, a França e os Estados Unidos são os mais conhecidos, né? São os mais famosos, mas os movimentos estudantis se repetiram em vários pontos do planeta, em vários continentes diferentes, aconteceram aqui no Brasil também. Ela estava tentando entender por que estes jovens estavam tão nervosos e por que muitos acreditavam nessa nova geração que era necessário usar a violência para mudar o mundo. Porque parecia que essa juventude ela era dividida em dois grupos. De um lado você tinha os paz e amor, né? Os hippies, os que pediam faça amor, não faça guerra, os que ouviam Revolution dos Beatles, os que achavam que dava pra
mudar o mundo com métodos não violentos, e na verdade tem uma coisa de revolucionária nisso, né? Porque a humanidade sempre solucionou conflitos com violência. A guerra sempre foi o modo default, né? Sempre foi o modo padrão, né? Então essa juventude estava propondo uma coisa muito, muito, muito subversiva, que era oferecer uma flor para o cara que te aponta uma arma, sabe? Usar métodos de desobediência civil, falar em paz, né? Mais pra frente, John Lennon escreveria aquela canção lindíssima, Imagine, em que ele imaginava um mundo que solucionava problemas e conflitos sem usar violência. Enfim, havia essa juventude, os hippies, mas também havia a juventude que queria pegar em armas, que queria se organizar em grupos revolucionários e promover revoluções. Muitos inspirados pelo marxismo-leninismo, muitos inspirados pela Revolução Cubana, a Revolução Chinesa. Outros não, outros querendo usar a violência para fazer outro tipo de revolução. Por exemplo, nos Estados Unidos, o grupo dos Panteras Negras queria fazer protestos violentos, usar vários métodos violentos para acabar com o racismo, com a segregação, com a subjugação dos negros, que é histórica nos Estados Unidos. E, enfim, eles achavam que esse era o caminho. Na França, os protestos dos estudantes muitas vezes terminavam em tumulto, em arruaça, usavam métodos violentos, mas eles queriam reformar o país, eles queriam reformar o sistema de educação, eles queriam promover reformas sociais. Então nem todos os jovens nervosos que queriam pegar em armas era para fazer a revolução socialista, embora muitos fossem. A questão é que Hannah está tentando entender de onde que vem essa violência toda. Por que ainda tem gente falando em usar violência mesmo depois do fim da Segunda Guerra Mundial? Porque poderia parecer, para aquelas pessoas que viram a história acontecendo, como era o caso dela, que depois da Segunda Guerra Mundial as guerras se tornassem inúteis. Ou não só inúteis, mas incompetentes. Por quê? Porque a guerra total, ela se tornou uma impossibilidade. Depois que os países adquiriram arsenal nuclear, que foi o que aconteceu na Guerra Fria, né? Estados Unidos no bloco capitalista, União Soviética no bloco socialista, e depois outros países foram conseguindo também bombas atômicas. A partir desse momento, a guerra direta mesmo, a guerra total, ela não podia mais acontecer, e todo mundo tinha consciência disso. Se a guerra acontecesse, a humanidade acabaria. Porque as bombas nucleares, cada vez mais potentes, teriam a capacidade de dizimar a vida humana na Terra. Então, podia parecer para ela que não faria mais sentido recorrer à violência ou à guerra para tentar resolver as coisas. No entanto, as guerras continuavam. E a violência também. Muita gente achava que era necessário usar a violência para mudar o mundo, melhorar o mundo, seguir o seu ideal. De onde que vem tudo isso? Hannah está falando de uma época em que estava todo mundo assim meio com aquele medo da guerra nuclear, do apocalipse. Esse era um medinho que ficava no fundo das consciências, assim. Isso que a gente sentiu um gostinho agora com a guerra da Ucrânia, né? Todo mundo falando, nossa, se o Putin, né, se der a louca nele, ele pode jogar uma bomba atômica e aí vai ser o fim. Esse medinho que a gente teve agora, né, era o clima permanente nos anos 60. Além disso, começava a se ver o desenvolvimento da tecnologia ameaçando os empregos. Então essa juventude não sabia, né, se talvez num futuro ali ia ter emprego para eles, se o cargo que eles ocupavam não ia ser substituído por uma máquina, veja só, né? Já nos anos 60 havia esse medo de algo que está acontecendo hoje, né? Acontecendo muito. Além disso, havia muita raiva, muita insatisfação com desigualdades sociais, um senso de injustiça que levava muitos desses jovens a querer mudar o mundo na violência, um senso de que as classes dominantes e governantes eram hipócritas, eram injustas, um senso de que os governos modernos estavam ficando cada vez mais burocráticos, incompreensíveis, inacessíveis, de que era impossível para um cidadão comum e normal entender as instâncias do poder, tamanha burocratização. Então, tudo isso é investigado pela Hannah Arendt como motivos que poderiam estar levando essa juventude a querer usar a violência. Além disso, os governos também continuaram usando violência, né? Apesar de não poder mais entrar em guerra um país contra um outro país assim diretamente, né? Fazer uma terceira guerra mundial entre potências, porque senão haveria o desastre nuclear.
mesmo assim, as guerras continuaram acontecendo entre países que não tinham armas nucleares, entre potências e países pequenos, como aconteceu na Guerra do Vietnã, que opôs Estados Unidos e Vietnã, um paizinho super pobre lá da Ásia. As guerras continuaram sendo usadas apesar de não parecerem serem capazes mais de solucionar nada. Então, todo esse é o caldo geopolítico que estava acontecendo e que levou a Hannah a fazer estes apontamentos, essas reflexões. Bom, ela não chega a respostas definitivas, tá? São todos problemas muito complexos e que não têm soluções simples. Mas ela vai apontando alguns caminhos. O primeiro deles é sobre a origem da violência. Por que somos violentos, afinal de contas? De onde vem essa violência do ser humano? Será que é uma coisa que não é do nosso lado humano, mas do nosso passado animalesco, dos nossos ancestrais que viviam nas savanas? Será que isso é uma coisa bestial que sobrevive dentro de nós? Será que isso é a manifestação do nosso lado irracional? Hannah é completamente oposta a todas essas visões. Ela acha que recorrer à violência não apenas é humano e não animalesco, como ela também acha que é racional. Ela acha que muitas circunstâncias justificam uma reação raivosa e violenta pelo uso da razão. Existem várias situações que podem levar um ser humano a considerar que a melhor alternativa racional é responder com violência, seja para sua sobrevivência, seja para chamar atenção para sua dor. Nesse sentido, eu acho que Hannah não condenaria o tapão que o Will Smith deu no Chris Rock lá no Oscar, né? Enfim, comentário um pouquinho fora, né? Ela tá falando de temas maiores, ela tá falando de geopolítica. Mas enfim, ela acha que não é recomendado, é muito melhor resolver na diplomacia, na conversa, na discussão, no consenso. Mas é racional, quer dizer, faz sentido do ponto de vista da razão que algumas pessoas reajam com raiva e queiram recorrer à violência para tentar solucionar os seus problemas. É preciso deixar de considerar que violência é algo que não faz parte da humanidade, porque faz muito parte da humanidade, está dentro de nós como seres humanos racionais que somos e deve ser compreendido à luz da política, da cultura, da economia, dos nossos preconceitos, das nossas ideologias. Todas essas devem ser as chaves de leitura que a gente deve usar para tentar entender a origem da violência e nunca ficar olhando para os grupos dos outros animais. Ela não acha que a resposta está na observação de como os outros primatas se comportam ou de como os ratos se comportam em laboratório. Ela acha que o caminho não é por aí. O outro questionamento que Hannah se faz é se a violência serve para alguma coisa. Afinal de contas, se é uma coisa humana, se é uma coisa que até faz sentido do ponto de vista racional, será que tem algum tipo de efetividade? Ela acaba chegando à conclusão, observando os protestos estudantis que muitas vezes usavam violência naquela época, ela acaba chegando à conclusão de que funciona sim, porque tanto os estudantes lá na França quanto nos Estados Unidos conseguiram vitórias importantes, conseguiram promover reformas importantes, conseguiram incomodar os governos e conseguiram chamar a atenção da opinião pública para os problemas que eles estavam apontando e alguma transformação estava acontecendo. Agora, por outro lado, Hannah acha perigosíssimo o uso da violência de maneira generalizada para atingir objetivos de longuíssimo prazo, coisas assim inatingíveis, imateriais ali na frente, chegar num mundo melhor. Ela acha que é muito perigoso que a violência seja usada como um método generalizado e que ela pode facilmente virar uma tentação para tentar manter o poder ou tentar tomar o poder. E na opinião de Hannah, violência e poder não podem se misturar. Hannah Arendt não é da opinião de que o poder se resume em monopólio da força. Ela não acha que um governo é um governo legítimo só porque ele tem o controle das forças armadas ou das forças policiais com armas. Ela acha que poder de verdade, poder legítimo, poder autêntico é aquele que se sustenta em cima do consenso, do acordo de uma sociedade, de um grupo. Isso pode valer tanto para países quanto para grupinhos pequenos. Por exemplo, o condomínio do teu prédio.
Síndico é um cara que tem poder porque todos os condôminos, ou a maioria deles, entrou num acordo de escolhê-lo como representante do prédio. Então ele tem poder naquele prédio. Isso é poder de verdade. A mesma coisa se aplica a um presidente. Toda a sociedade decidiu por meio de eleições que devem ser livres e justas e tudo mais, que aquela pessoa deve representar o país, e isso é poder de verdade. Agora, quando esses poderosos, né, sentem que estão perdendo a legitimidade, o apoio daqueles que o colocaram lá e tentam se manter através da violência, não há nada pior. Não há nada mais invertido e nada mais distorcido que pode acontecer. Não é poder de verdade, é império do terror levado a um extremo, né? Levado a um extremo vira um estado policialesco, um estado terrorista, enfim. Tudo isso é o que ela vai discutindo ao longo dos capítulos deste ensaio. São reflexões interessantes, algumas estão meio que paradas no tempo ali, muito restritas à década de 60, mas outras se aplicam tranquilamente aos dias atuais, e foi, para mim, uma experiência muito reveladora e muito gratificante entrar em contato pela primeira vez com um texto dessa filósofa tão importante. Ouvi muito falar de Hannah Arendt nas 2 faculdades que eu fiz, né? Eu fiz 2 faculdades de humanas, mas nenhuma delas era de filosofia, né? Que eu fiz direito e jornalismo. Então eu ouvia falar de Hannah Arendt em aulas, né? Mas eu nunca tinha lido mesmo nenhum texto que ela tinha escrito. Então, foi muito bom, foi muito interessante. Eu recomendo essa leitura, principalmente se você já entendeu que problemas difíceis requerem soluções difíceis. Não dá para encontrar respostas fáceis e óbvias para problemas que são profundos e complexos. Então, quando a gente lê esse ensaio, a gente percebe o quanto que o mundo é complexo e como que a gente tem que ser capaz de interpretá-lo corretamente para encontrar as melhores soluções. Vou deixar o link para vocês comprarem o ensaio sobre a violência aqui embaixo na descrição do vídeo. Fazendo compras usando os links que eu deixo aqui embaixo, lá na Amazon, você ajuda o canal, e você também ajuda o canal se tornando um padrinho ou uma madrinha. É só conhecer a minha campanha no Padrinho, o endereço está aparecendo aqui embaixo na tela. Quero agradecer a todos que assistiram até o final. A gente se vê no próximo vídeo então. Até mais!